Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 5, verso de número 10. A palavra de Deus diz assim: Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Refletiremos nesse dia a respeito do tema: sem a ajuda de Deus não há êxito nas batalhas. Nós podemos observar no relato desse capítulo que Davi, ele havia passado por alguns momentos de dificuldade, algumas batalhas tinham sido travadas. Davi vence os amalequitas. Nesse mesmo momento, está sendo travada uma batalha entre Israel e os filisteus. Saul, Jonatas e o povo israelita são abatidos diante dos filisteus. E nós podemos observar que alguns episódios, algumas coisas acontecem nesse ínterim. E é quando os moradores de Jabes e Gileade, eles usam de piedade e esses vão sepultar Saul, vão sepultar Jonatas. E posteriormente, Davi vai ficar sabendo disso, recebe essa mensagem. E chega-se então a um determinado ponto, de forma muito resumida, que nós podemos dizer que Davi, ele é ungido rei em Judá. E, consequentemente, Davi, então, vai crescendo e torna-se rei de todo o Israel. Nós podemos observar, então, nesse capítulo que, de forma detalhada, vai nos dizer como isso vai acontecer. E nós podemos perceber, no mesmo capítulo 5, dos versos 1 a 5, como então Davi se torna rei sobre todo Israel, qual era a idade de Davi e quanto tempo Davi então passa a reinar sobre todo o Israel. A palavra de Deus diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Davi, Saul, ainda rei sobre nós, eras tu que fazias as entradas e as saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Então nós podemos perceber que Davi, ele lograva êxito em tudo o que fazia. Nós podemos notar, à luz desse texto, que Davi, então, ele conquista todo esse povo e ele ia crescendo. E havia, então, uma razão para isso. E essa razão é a mesma razão que vai levar você a crescer na vida, você a ter êxito na vida. E qual era esse motivo, qual era essa razão, qual era esse segredo, essa aplicação que nós podemos utilizar em nossas vidas? Nós podemos perceber que no versículo de número 10, a palavra vai nos dizer que ele ia crescendo cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Ou seja, eu e você podemos entender que todas as vezes que Deus for conosco, nós cresceremos, nós lograremos êxito, nós teremos sucesso. Sem o Senhor Deus, nós não podemos fazer nada. Nós podemos perceber que no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 3, verso 19, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Ou seja, em tudo quanto nós colocarmos as nossas mãos, quando o Senhor Deus é conosco, nós podemos lograr êxito. Então, não, o sucesso, muitas vezes, embora algumas pessoas atribuam a si mesmas, essas pessoas elas não podem ser bem-sucedidas se não for a graça de Deus, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. O próprio profeta Samuel, ele, quando ainda criança, ele vai provar dessa experiência com Deus. O livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 19, nos diz que crescia Samuel e o Senhor era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Então podemos notar que é pelo fato de Deus abençoar a vida de Samuel,
foi que Samuel pôde ter êxito, ele cresceu na casa de Deus, ele pôde observar o cumprimento da palavra de Deus, ele pôde perceber o êxito que ele tinha em cada situação de sua vida, porque Deus era com ele. Mas eu desejo concluir essa fala nessa jornada desse dia, usando as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, o que vai nos mostrar de forma muito clara que sem a graça dele, sem a ajuda, sem nós, não temos comunhão com ele, nós não temos sucesso algum, nós não podemos fazer nada. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 5, o Senhor Jesus diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que eu e você possamos refletir sobre isso. Que Jesus nos abençoe.